Você já parou para pensar por que tanta gente boa, competente, graduada, que domina a técnica, tem medo de assumir uma posição de liderança? Já passou isso pela sua cabeça? Eu converso com muitos profissionais de várias áreas de mercado e mais recentemente com pessoas da área de clínica odontológica. Eles são profissionais excelentes naquilo que fazem e sentem-se bastante respeitados pelas suas equipes. Mas quando surgem oportunidades internas de assumirem cargos de gestão, de coordenação, de liderança, boa parte deles simplesmente trava. Acredite se quiser. E sabe o que eu ando mais ouvindo? Marcos, eu não sei se eu quero essa responsabilidade toda para mim. Ou pior, eu tenho medo de não dar conta. E ainda, eu não quero perder o que eu já conquistei até aqui. Interessante, não? Se o ser humano é comprovadamente promovido a desafios, por que ele se sente tão inseguro quando é justamente desafiado? Um paradoxo bastante intrigante, você não acha? E por conta disso, hoje eu quero falar sobre esse assunto. E aí fica uma pergunta: por que profissionais brilhantes têm medo de liderar? Vamos entender tudo isso juntos? Estou bastante à vontade para lhe dizer que esse medo não é à toa. Ele pode ter até três origens bastante claras. A primeira delas eu chamo de princípio da semelhança. Você se depara com líderes ao seu redor, completamente desgastados, sobrecarregados, sem vida pessoal nenhuma. E por analogia, achando que será tudo igual com você, começa a disparar até mesmo em pensamentos frases: eu não quero nada disso para mim. A segunda eu chamo de princípio da praticidade. E às vezes até ingênua e injusta com você mesmo. Você domina a técnica, amadureceu em habilidades, especificamente falando da sua área, mas julga não saber dominar pessoas e começa até a acreditar nisso sem muita razão. E liderar é isso mesmo, é estimular as pessoas a executarem, a responderem aos teus desafios, obviamente, a trazerem os melhores resultados possíveis guiados por você. Ou seja, não foi exatamente assim que te estimularam a crescer para que você chegasse onde chegou? Eu entendo que lidar com pessoas tem as suas diferenças e preocupações, e você não foi treinado para isso. Talvez tenha aceitado um convite e penso que você fez muito bem em aceitar. Afinal, a ambição faz parte do jogo quando queremos crescer profissionalmente. Isso é muito natural. A terceira origem desse medo eu chamo de princípio do fracasso. O medo de decepcionar quem quer que seja, que talvez seja o mais preocupante de todos os medos. Não é mesmo? E aí começa a trabalhar a sua mente com pensamentos e suposições de que não irá conseguir avançar no comando.
comando de pessoas. Imagina que tudo poderá dar errado, que não compensa arriscar. E você mesmo gera o medo de perder o que já conquistou. Sendo um bom técnico, começa a se frustrar. Mas não teve que treinar bastante para chegar onde chegou? Então trata-se de uma questão de ganho e não de perda, concorda? Eu até entendo que esses medos são reais, porque eu senti tudo isso de perto e já passei muitas situações que me levaram a algum tipo de medo, sim. Não seria o caso de você pensar o que de fato eu preciso para chegar lá? Seria esse o novo pensamento que você deveria desenvolver para te ajudar? Pense nisso. Mas sabe o que ninguém gosta de te contar? Liderança não é um dom. Não é algo que se nasce sabendo. Então, você pode aprender. É isso que é importante saber. E se pode aprender, trata-se de uma habilidade. Sim, uma habilidade que pode ser desenvolvida. Que bom, né? O lado bom da força. O problema é que te jogam na liderança e esperam que você produza resultados imediatamente. Ou até mesmo aprenda tudo sozinho. A verdade é essa, não é? Você passou um bom tempo estudando para ser muito bom tecnicamente. Foram seminários, cursos, especializações e atualizações. Ou não foi assim com você? Mas para liderar, está na estaca zero. E qual é o problema? Aprender a fracassar? Claro que não. Trata-se de abraçar uma nova viagem, uma nova estrada, com novos e bons desafios. Mas o formato, na maioria das vezes, você assume e logo começa o desgaste e surgem os medos. Lembra deles? Você tem a responsabilidade, só não tem as ferramentas para entender pessoas, atendê-las e se dar bem, não é mesmo? Claro que logo vem a frustração, a sensação de perda ou de derrota. Nossa, por que a minha equipe não responde? Por que eu preciso explicar as coisas 1000 vezes? Por que só funciona quando eu faço tudo? E vem a grande dúvida, a do como devo fazer. Não é isso mesmo? Fique atento, porque já vamos amarrar tudo isso de uma forma muito bacana, tá bem? A grande verdade é essa. Você tem medo porque você sabe que não está preparado. Compreende isso? Concorda com isso? E é simples. Você não está preparado porque ninguém te preparou. Mas aqui vai o ponto, a nossa amarração final do que estamos discutindo. O que é esse medo? Ele é saudável. Ele mostra a tua autoconsciência de que você precisa mover-se para frente, mas ainda não sabe o melhor caminho, a melhor forma. Então você é uma pessoa responsável, é autoconsciente, mas esqueça, isso não tem nada a ver com arrogância. E aí você já sabe que o problema nem é ter medo, e sim deixar o medo te paralisar. Porque quando isso acontece, você fica com medo e assiste outras pessoas, às vezes até menos preparadas do que você, assumirem posições e
enfrentarem mais rápido essa nova jornada, essa nova estrada. E com a tua experiência e domínio, você começa a presenciar decisões erradas que vão sendo tomadas e assiste a área que você tanto se dedicou ser muito mal gerida. Daí você acaba tendo duas escolhas: continuar no conforto da sua zona técnica dominada, mas sabendo que poderia fazer mais e melhor, ou então encarar o desconforto do novo e se preparar de verdade, conquistar novas habilidades e assumir o comando. Mas vem cá, não é muito fácil tratar daquilo que eu chamo de assuntos e conversas difíceis. Parece fácil dizer, não passa de uma habilidade, mas isso gera tanta insegurança que você acaba balançando muito antes de dar o primeiro passo. E aí é como dirigir, né? Ou aprender a dirigir. Você nunca vai acreditar que de cara você vai fazer a baliza, a manobra, subir a ladeira, controlar o carro nas curvas. Mas, veja, é um processo de aprendizado a que todos nós temos que passar, e a questão da liderança não é diferente. A habilidade é algo que você coloca num processo e a cada dia vai vencendo os obstáculos à sua maneira, com a sua capacidade. Mas, repito, se você foi vencendo um excelente técnico, lembre-se quando você estava lá no começo dessa estrada, coisas que você tinha muito medo de conquistar e foi conquistando. Qual é a diferença em relação à liderança? Talvez uma só. Você ainda não conhece a equipe, você ainda não está pronto, mas acha que as habilidades que você já adquiriu vão te levar aos resultados mais rápido. Isso não é verdade. E quem fez o convite, quem te promoveu, quem te colocou nessa situação, também não entende que isso é possível, porque são novas habilidades a serem desenvolvidas, que você não precisava dela porque você respondia pelas suas atividades, mas que agora você precisa, porque para as suas atividades, para o resultado da tua área dar certo, você precisa estimular e desenvolver as pessoas a fazerem aquilo que você já fazia com tanta competência. Olha, eu não vou te dizer que liderar é fácil, porque não é mesmo. Mas eu posso te afirmar que é totalmente possível. E é possível sem gerar desgastes, sem causar perdas ou atrapalhar a vida pessoal. E sem você virar aquele líder que você já viu por aí atuando algumas vezes e que não deseja ser nada parecido com ele. Insisto que o que realmente falta no universo empresarial é a consciência para se entender que a liderança precisa de formação e de qualificação, até porque ela representa os pilares de sustentação de qualquer tipo de negócio, distribuído nas suas diversas áreas, a fim de trazer os melhores resultados, combinados com a satisfação plena de todos. Com o propósito de ajudar você a entender melhor o seu momento, eu decidi criar um diagnóstico rápido que leva 3 minutos para você descobrir qual é o seu nível de desgaste atual na posição de liderança ou se você está pensando em assumir uma posição de gestão. Ele vai conseguir te ajudar mostrando o que você precisa se preparar
nessa nova jornada de líder. Acho que vale a pena você gastar esses 3 minutos para responder sobre você e para você mesmo. O link está na descrição lá do YouTube e nos comentários fixados no Spotify. E agora, se você se identificou com essa nossa conversa, compartilha com aquele colega que também está nessa encruzilhada. E vamos avançar juntos. Nos vemos no próximo conteúdo, hein?